Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Abra a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2 apenas, e aí eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta nesses dois versículos, nessa página aí, que nós vamos trabalhar somente nisso daí. Amém? Amém. Olha só, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Só até aqui. Essa carta que Paulo escreve aos Romanos, a gente vai perceber nesse exato ponto que Paulo começa dizendo assim: portanto, irmãos, portanto, significa que Paulo falou alguma coisa antes disso, e baseado naquilo que Paulo falou até ali, agora ele vai explanar uma outra situação. Então Paulo, para quem já leu, eu espero que a igreja já tenha lido a carta aos Romanos, é uma das mais belas cartas. Para quem já leu, e se fizer uma divisão, se olhar com atenção, vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai falar sobre a obra do Senhor. Por exemplo, do 1 ao 3 fala sobre a condenação do pecador. Dos capítulos 3 a 5 fala sobre a justificação da fé. Capítulo 6 a 8 fala sobre a santificação. E do 9 ao 11 vai falar sobre a eleição e sobre a misericórdia. Então, do 1 ao 11, Paulo está falando aquilo que Deus fez por nós, pecadores. Do 12 para frente ao 16 é uma virada de página. É uma nova mensagem, já falando com os cristãos. Portanto, irmãos, agora que vocês sabem que o Senhor tratou o pecador, agora que vocês sabem que foram justificados pela fé. Ou seja, o que é ser justificado pela fé? Olha, quando nós somos justificados, às vezes nós olhamos para a mensagem e vemos, porque foi justificado, justificado. Eu tive muita dificuldade com isso quando eu me converti. Ser justificado é voltar à condição de justo. Imagine o seguinte: uma pessoa vai lá, rouba um carro, cumpre pena porque roubou um carro, foi preso, cumpriu pena. Amém? Depois ele sai da prisão, mas ele vai estar ali o registro dele, de que se ele puxar os antecedentes criminais, de que ele cumpriu pena porque ele puxou um carro, roubou um carro. O justificado é aquele que volta à condição de justo. Quando o Senhor nos perdoa, Ele nos justifica. Ele nos leva novamente à condição de justo. Ou seja, não existe mais o que eu fiz. O mundo se lembra do que eu fiz, mas para Deus não. Isso me torna na condição de justo. Fui justificado. Nos versículos 6 a 8, fala sobre a santificação. A importância de sermos santificados, de lutarmos contra o pecado e vivemos essa santificação. E nos capítulos 9 e 11 fala: olha, igreja, agora eu preciso falar sobre a eleição, sobre a misericórdia. Portanto, agora que vocês sabem de tudo isso, portanto, eu quero falar com vocês como igreja. Agora Paulo está falando com a igreja, com cada um de nós.
O que Paulo vai falar? Agora ele fala da nossa conduta como cristãos. Como eu devo agir agora que eu fui justificado? Como eu devo agir agora que eu passei pelo processo, eu estou passando pela santificação? Como eu devo agir agora sabendo que eu sou eleito, que eu desfruto das misericórdias de Deus? E quando nós lemos esse capítulo 12, esse capítulo 12 pode ser dividido em 3 partes ainda. O versículo 1 e o 2 é sobre esse tema, mostrando quem nós éramos e agora o que nós somos. É o nosso relacionamento com Deus. Do versículo 3 ao 8, fala sobre os dons, mas não são dons espirituais, mas dons ministeriais. Ou seja, Paulo fala sobre como você deve se comportar como igreja. Já pega um gancho. Um dos dons que existe nesse trecho é o dom de ofertar. Ninguém quer esse dom, né? Ninguém quer ter o dom da oferta. Mas é um dos dons que tem aqui. E o que Paulo continua falando, do versículo 9 até o 21, é sobre como nós, como igreja, devemos nos comportar com as pessoas lá fora. Porque nós estamos no mundo, não pertencemos a esse mundo, mas nós vamos ter contato com as pessoas desse mundo. E como eu devo me comportar com aquele que não é cristão? Tudo isso é falado nesse capítulo. E aí Paulo diz assim, olha, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, Paulo não está obrigando. Paulo vai fazer um pedido agora. Portanto, irmãos, agora que eu já falei tudo isso, eu vou te pedir algo. Mas eu não estou te obrigando a fazer. Eu estou pedindo pela misericórdia de Deus. Dá para entender? Pela misericórdia de Deus por nossas vidas. Ou seja, o que eu quero, o que Paulo quer que você faça, que eu faço, não é por obrigação, não é por imposição, não é por ameaça, mas é pelas misericórdias de Deus. Não é porque eu quero algo de Deus, mas porque Deus já me deu algo. Não é porque eu quero que Deus me faça rico, mas porque Deus já me deu toda a felicidade do mundo. Dá para entender? Pelas misericórdias de Deus, irmãos, Paulo está suplicando, não é um sacrifício para conquistar Deus. Isso daqui, na verdade, é um sacrifício, porque nós somos conquistados por Deus. Eu fui conquistado por Deus, você foi conquistado por Deus, e agora nós temos que viver como uma igreja verdadeira e genuína. Talvez o que Paulo queira dizer nas próximas palavras seja um pouco difícil, seja um pouco duro, mas é puro, é verdadeiro, é a essência do Evangelho. Qual é a minha conduta como cristão? Ou qual é a sua conduta como cristão? Como você tem vivido? Porque agora Paulo vai pedir, portanto, agora que você foi lavado, restaurado, justificado, agora que você descobriu que você é eleito, agora que você descobriu, e quem não leu, leia o capítulo 8, o capítulo 8 é maravilhoso, leia o capítulo 8, vai ver que as coisas maravilhosas do amor de Deus por nós, e descobrindo tudo isso, portanto agora, você precisa mudar, portanto agora, esse é o caminho, portanto agora, ele diz assim, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas, pastor, o que é apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável? Olha só, quando se fala de sacrifício na igreja contemporânea é algo muito complicado. Porque a igreja contemporânea, ela começou, e não é uma opinião minha, é só você ler as cartas da igreja, tanto as bíblicas quanto as não canônicas que relatam, leia São Clemente, leia as cartas dos pais, a geração que veio depois dos apóstolos, leia, para você ver como eles viviam e como eles se dedicavam pela igreja, como eles amavam a doutrina, como eles se entregavam para viver por Cristo, como a vida deles era dada, como o que significava para eles o sacrifício. E quando nós falamos de sacrifício hoje, nós não queremos, a igreja contemporânea não quer viver o sacrifício. Ela vive baseada no hedonismo, que é a busca pelo prazer. Qual o prazer? O meu prazer.
O culto não tem que ser agradável a Deus para a igreja de hoje, o culto tem que ser agradável para mim. Eu tenho que chegar no culto e eu tenho que me sentir bem. É isso que a igreja contemporânea, na sua maioria, pensa. Eu preciso chegar lá e eu tenho que sentir bem. O pastor vai falar algo e tem que ser algo que me agrade e não que agrade a Deus. O louvor tem que ser algo que me faça chorar. O louvor não precisa ser cristocêntrico, não. Pode ser antropocêntrico, pode ser para mim. Porque quanto mais coisas para mim, melhor. É isso que a igreja contemporânea está buscando. E isso não tem nada a ver com entregar os nossos corpos como sacrifício vivo. Eu preciso entregar, fazer uma entrega. Ele faz uma ligação com o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento se faziam sacrifícios para alcançar o favor de Deus, sacrificava para que Deus compreendesse aquilo que nós queríamos. Senhor, eu pequei, está aqui, estou oferecendo esse sacrifício. Tinha o sacrifício que sacrificava animais, tinha sacrifício de cereal, tinha diversos sacrifícios, tudo isso para alcançar o favor de Deus. E agora Paulo fala, olha, agora o sacrifício é o seu corpo. O sacrifício é o tempo todo. O sacrifício, ele é constante. Mas sabe qual é o problema? Nós não queremos sacrificar. Porque eu já vi, por exemplo, pessoas dizer assim, Deus não se agrada com sacrifício, Deus quer obediência. Quem já ouviu isso? Não, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Aí eles vão pegar esse versículo lá de 1 Samuel. Não, porque está aqui na Bíblia, olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Então Deus não quer sacrifício. E aí, o que a igreja contemporânea, na sua maioria, faz? Distorce um versículo para encaixar na sua vida. Eu não vou mudar a minha vida para encaixar na Bíblia. Eu distorço a Bíblia e encaixo na minha vida, porque é muito mais cômodo para mim. É muito mais prático para mim. Consegue me entender? Então, porque Deus, ele não quer, é melhor obedecer do que sacrificar, então eu vou obedecer, não preciso sacrificar. E está totalmente errado. O que acontece em 1 Samuel estava sendo aguardado por Saul para oferecer um sacrifício, depois de um período de batalha. E Saul tinha que esperar Samuel chegar, porque era Samuel que tinha que oferecer o sacrifício. Só que Saul queria aparecer para os homens dele. E os homens começaram a ir embora. E aí, naquele momento, Samuel entra em desespero, fala que se o povo for embora, como é que eu faço? Então, Saul desobedece. E ele mesmo oferece sacrifício. Quando ele oferece o sacrifício, Samuel chega. Fala, o que você está fazendo? Deus não quer isso. Ou seja, não é que Deus não queria o sacrifício, é que Deus não queria o sacrifício daquela forma. Dá para entender? Aí ele fala, melhor é obedecer do que sacrificar. Se você fizer um sacrifício sem obediência, é em vão. Mas o sacrifício é exigido. Nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício. Sacrifício é tudo aquilo que exige algo de mim, além do normal. Além aquilo que me tira do comodismo. Eu faço um jejum de 6 horas, então faça um sacrifício. Faça um de 12. Eu faço um de 12, faça um sacrifício, vai para um de 24. Faça um sacrifício. Mas o sacrifício sem obediência é em vão. Por isso Paulo fala, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, por que Paulo fala santo e agradável? Eu tenho que oferecer o meu sacrifício. Mas se não for santo, se não for em santificação, o meu sacrifício é inútil. O meu sacrifício sem santificação é uma performance religiosa. Eu vejo muitas performances religiosas. Por exemplo, eu cansei de ver, e foi motivo até, certa vez, de eu chamar a atenção da igreja, porque chegou um grupo com uma mania, certa vez, de fazer o jejum de Daniel. Eu nem gosto de chamar aquilo de jejum. Nem o próprio Daniel chama aquilo de jejum. Não está no livro de Daniel que aquilo é um jejum. Mas vamos trabalhar nesse princípio. Porque eu vou fazer o jejum de Daniel. Eu vou ficar 21 dias sem tomar Coca-Cola. Eu vou ficar 21 dias sem café. 21 dias, sei lá, sem alguma coisa. Só que ele faz um sacrifício. Amém?
O sacrifício é válido? Amém, é válido. Mas sem obediência. Aí o que eu presenciava? Não estava tomando café por 21 dias, mas não perdia a oportunidade de se reunir e falar mal da vida dos outros. Não tomava Coca-Cola, mas vivia na inveja. Não comia chocolate, mas não parava de falar palavrão. Dá para entender que uma coisa não condiz com a outra? O sacrifício tem que ser santo. Santo é puro, é separado, é sem contaminação. Quando eu vou entrar num período de santificação, eu devo fazer isso sem me contaminar. Porque senão vira uma performance religiosa. Senão vira uma situação que Deus está falando assim, isso aí é para mim? Não quero não. Não, pode parar. Senão, Deus, é para o Senhor, Deus, mas eu não vou perder a oportunidade de olhar aquele site. Sabe aquele site? Pois é, eu não vou perder a oportunidade. Mas o café eu não bebo. Não bebo, Senhor. Mas não, agora o chocolate. Existe uma pesquisa feita que depois de 14 dias, o corpo humano se adequa a qualquer situação. A qualquer situação. Então, se você é viciado em café, depois de 14 dias, o café não vai ser nada para você. Tá bom? E detalhe, tá? Para encerrar essa parte. Daniel não fez jejum de um item. Tá? Não confundam as coisas. Daniel, ele tirou da vida dele tudo aquilo que lhe dava prazer. Daniel disse que manjares ele não comeu, perfume ele não passou. Tudo aquilo que lhe dava prazer, ele abriu mão. Por 21 dias. Então, Daniel, nada do que ele fizesse no seu dia a dia era prazeroso. Isso é um sacrifício santo e agradável. Por que agradável? Porque o sacrifício, além de ser santo, tem que agradar a Deus. Será que o seu sacrifício está agradando a Deus? Será que o seu jejum está agradando a Deus? Será que a hora que você tira para se santificar, você está agradando a Deus? Como você reage com os seus pensamentos? Com relação ao seu marido e à sua esposa? Eu não olho para a cara do meu marido, eu tenho vontade de matar ele, mas eu estou em processo de jejum. Senhor, tu és santo. Não. Porque não é agradável a Deus. Dá para entender? É um pouco sério, mas amém? Não é agradável a Deus. Deus tem que se agradar com aquilo. Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que tem uma passagem, que é a famosa passagem do fogo estranho. Amém? Os filhos de Arão acendem, levam o fogo estranho até o altar do Senhor. Eles tinham que tirar o fogo de um lugar especial, mas pegaram o fogo comum e levaram. Quando eles chegam ao altar com o fogo estranho, eles caem mortos, fulminados. Mas eles não estavam fazendo para Deus? Eles não eram sacerdotes? Mas aquilo não agradava a Deus. Aquilo não era santo. Depois Deus manda um recado para Arão, por intermédio de Moisés, e fala: olha, avise seu irmão, que aqueles que se aproximam de mim devem respeitar a minha santidade. Então o meu sacrifício, quando Paulo fala, ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, porque nós não estamos mortos, mas eu vivo de sacrifício para Deus, santo, porque eu tenho que andar em santificação, e agradável. Agradável para quem? Para Deus. Se a forma como eu vivo não serve para agradar a Deus, eu sou um falso cristão. Se aquilo que eu faço da minha vida não serve para agradar a Deus, eu sou um falso cristão. Se a forma como eu trato a minha mulher não é a forma como agrada a Deus, eu sou um falso cristão. A nós, homens, foi dada uma ordem muito importante. Amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí nós vamos ver que tem situações que uma outra passagem fala: tratem bem a sua esposa para que as suas orações não sejam interrompidas. Ou seja, se eu trato mal a minha esposa, as minhas orações são interrompidas. Se eu não amo a minha esposa,
como Cristo amou a igreja, eu não estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Da mesma forma, mulheres com seus maridos. Dá para entender? A vida de um cristão, Paulo fala assim, olha, portanto, a partir de agora, que vocês sabem tudo isso, da justificação, da santificação, da eleição, a partir de agora, essa é a forma que vocês devem se comportar. Nas suas casas, com seus cônjuges, com seus maridos, com seus líderes, na igreja. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável porque é a forma como Deus aprova. Agradável porque é aprovado por Deus. Agradável porque é aceito por Deus. Agora digam para mim, ou melhor, não digam, mas pensem. A forma como você está vivendo até hoje, até o momento em que você sentou nessa cadeira, é um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus? A forma como você tratou seus colegas de trabalho essa semana, aquele cara que te fechou na rua, né? Tua esposa, quando fez aquilo de novo, que você sabe que ela sabe que você não gosta, mas fez, ou teu marido que tirou, deixou a toalha na cama molhada de novo, que não botou o lixo para fora quando era para colocar. Eu falho nessa parte, irmãos. Eu sou campeão em esquecer o lixo. A Sandra deixa um bilhete desse tamanho na porta, assim, ó, e eu tenho o dom de não ver esse bilhete. Tenho dom. E ela fala assim, Daniel, eu oro tanto para Deus para não perder a cabeça nesse momento. Eu falo, amor, perfeito, meu amor. Continue assim. É provação. É Deus trazendo paciência para a vida dela, tratando ela. Não é eu o problema, é ela. Deus está tratando ela. Dá para entender? Eu estou sendo ferramenta na mão de Deus para a vida dela. É simples. Simples, irmão. Então, irmão, se continuar, amor, é porque é propósito de Deus. Já fica sabendo. Eu, portanto, agora eu sei que depois de tudo isso que Paulo mostrou nos 11 capítulos de Romanos, a partir de agora, a minha vida tem que ser diferente. Eu tenho que oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, e é um sacrifício atrás de outro. As pessoas têm que olhar e falar, meu, você é diferente, por quê? Não sei. E deixa eu te contar um testemunho breve aqui. Quando eu conheci a Samela, eu era mundano. Talvez eu tenha contado, eu não sei. Eu era mundano. Tá? E como a maioria, eu acho, eu não gostava de crentes. Alguém também não gostava de crentes antes de se converter? Então, prazer. Eu não gostava de crentes. Eis-me aqui, né? Aí, pastorzão. E eu conheci a Samela. E a Samela é um docinho de pessoa. Vocês sabem, né? Não é mentira minha. E eu falava assim, aí um amigo meu falou assim, mas cara, ela é bonita, mas você sabe que ela é crente, né? Eu falei, então, ninguém é perfeito, né? Aí eu peguei e falei assim, mas quando eu falo com ela, isso aí é fato, tá, irmãos? Foi quando eu falo com ela, eu sinto uma paz que eu não sei descrever. Então, na verdade, eu não sabia, porque a Bíblia fala que que o mundo não conhece o Espírito Santo. Para eles é estranho, para nós não. E quando eu senti a presença do Espírito Santo na vida dela, quando eu vi a paz na vida dela, eu não sabia descrever, mas eu falava assim, tem algo diferente, que eu não sei o que é. Algo estranho. E aí quando eu conversei com ela, ela falou assim, quer namorar comigo, tem que ir para a igreja. Aí eu falei, não, vou. E aí, quando eu fui na igreja a primeira vez com ela, parece que você é um fugitivo da polícia, não é? Você está na igreja assim, olhando para todo mundo, você baixa, senta logo, fica assim quietinho. Igual alguns aqui fazem, já fizeram. E aí o pastor falou assim, o irmão aqui que está visitando pela primeira vez, por favor, fique em pé. Eu virei para a cena, botei a mão no braço dela e falei assim, se você ficar em pé, você vai embora a pé hoje. Eis-me aqui. Mas, irmãos, eu era aquilo lá. Agora sou isso aqui. Agora, eu era aquele que era perdido, cego, sujo, imundo, que rolava na lama. Mas aí,
veio o resgate do Senhor. Aí veio a justificação. Aí veio a santificação. Aí veio aqui ele explicando sobre a eleição. E aí Paulo fala, agora, portanto, agora, Daniel, pela misericórdia de Deus, Daniel, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dá para entender? Eu preciso oferecer constantemente. Quando eu acordar de manhã, eu falo, Senhor, hoje eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E quando eu vou dormir, eu falo, Senhor, eu espero ter oferecido o meu corpo como sacrifício vivo, santo, e que tenha sido agradável ao Senhor. E aí Paulo continua no capítulo, no versículo 2, e ele fala assim, ainda no versículo 1, ele termina assim, porque este é o culto racional de vocês. O culto racional. O culto racional não é sempre levado para o emocional. O culto racional é o culto com inteligência. O culto racional é aquele culto constante da presença de Deus. A minha vida tem que ser um culto a Deus. A sua vida tem que ser um culto a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Então, ofereça sempre esse culto a Deus. Que culto? Um culto racional. Um culto que Deus se agrade. Um culto santo ao Senhor. E aí Paulo entra no versículo 2. E ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo. E aí você vai encontrar várias versões. E não tomem a forma desse mundo. E não vos amoldeis esse mundo. Entendeu? E todas elas fazem um sentido muito grande. Paulo está dizendo, olha, agora que você vai oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, você não pode tomar a forma desse mundo. O que é tomar a forma? Muita gente faz na igreja de hoje em dia. Sabe, é aquela coisa assim, o que, graças a Deus não acontece aqui, graças a Deus mesmo não acontece aqui, não é nenhuma brincadeira, não acontece. Mas o que nós podemos fazer, que está acontecendo lá no mundo, que nós podemos trazer aqui para dentro para dar resultado? Sabe aquele pragmatismo religioso? O que está acontecendo lá? Então vamos fazer algo que nós estamos vendo no mundo, ou em algumas igrejas mundanas, e fazer aqui também. Aí o crente começa a tomar forma do mundo. A igreja começa a tomar forma do mundo. E Cristo não morreu por nós para que nós tomássemos a forma do mundo, mas a forma dele. Viver como ele quer. Ou seja, tem cristão que fala, não, porque é normal. Todo mundo fala, apareceu na Globo, é super tranquilo. Não, não é. Eles começam a trazer um pensamento de que algo é normal, de que o sexo é normal de qualquer forma, de que os relacionamentos variados são normais de qualquer forma, de que ensinar algumas coisas para o seu filho é normal, que não são normais. Então Paulo fala, não tomem a forma desse mundo, não vos conformeis com esse mundo. Olha, não se conforme, ou seja, seja inconformado. Inconformado não é o sentido literal. O sentido literal é tomar forma, ser semelhante. Ou seja, Paulo está dizendo assim, você não pode ser igual ao mundo, cara. Você não pode ser inimigo no mundo. Você não pode gostar do que o mundo gosta. Porque nós temos um padrão de qualidade para alguém que é muito exigente. Lembra do que eu falei agora de pouco? É necessário que aquele que de mim se aproxime respeite a minha santidade. Quero me aproximar de Deus. E aí Deus está ligado? Não, não é. Não existe. O que algumas igrejas trazem sob forma de relacionamento com Deus não existe. O que está sendo ensinado, está sendo trazido de forma sutil é que nós devemos esfriar, que nós estamos fazendo com que a igreja esteja esfriando. O temor está acabando. Ora, quem é crente aqui há 10, 20 anos e tem pai e mãe crente, sabe como é que era a igreja antigamente. Eles eram errados porque eles tinham mais temor? Ou somos nós que somos esquisitos? Não é?
Porque aparece um grupo e fala, não, porque a parede é preta. Não, eu me lembro de pessoas há 12, 15 anos atrás, começaram a surgir as Bíblias de capa cor-de-rosa, capa marrom, porque a Bíblia antigamente era só capa preta, não é? E aí começou a aparecer umas Bíblias de capa cor-de-rosa, umas Bíblias de capa marrom, e aí um grupo se levantou e falou assim, já se viu? Isso não é de Deus? Porque a capa tem que ser preta? Agora onde já se viu? A parede é preta? E tipo assim, a Bíblia tem que ser preta, mas a parede não pode. E aí começa a virar uma confusão, um burburinho tão grande, que a gente começa a entrar em brigas e discussões que nós não tínhamos que entrar. Porque se a parede é preta ou branca, se é barro, ou se tem uma lona por cima de nós e não tem mais nada nos envolvendo, igreja é a congregação. A palavra igreja vem de eclesia, que significa um encontro público de pessoas. É uma assembleia pública de pessoas. Isso é igreja. Se nós sairmos daqui e vamos fazer um culto na rua, ali é igreja. Dá para entender? Agora, nós começamos a ter uma ideia diferente de igreja. Por quê? Porque nós começamos a nos amoldar ao mundo. E nós começamos a perder a essência do que é ser igreja, do que é viver como igreja. A igreja primitiva daria qualquer coisa para ter os recursos que nós temos. Eu vejo, por exemplo, o pastor falar assim, como foi agora, olha pessoal, vamos nesse encontro de domingo, vai ser legal. Parece que está pedindo um favor. Parece que está pedindo um favor. Daqui a pouco vai ter que se humilhar, por favor, queremos preparar algo para vocês, para nos reunirmos como igreja, por favor, se reúnam conosco. Gente, nós não podemos perder essa essência de igreja, de congregação, essa essência congregacional, de estarmos juntos, e isso é ser igreja. Agora, entra mudo, sai calado, não se mistura, não fala com ninguém, não se envolve em nada da igreja. É o padrão da igreja ou é o padrão do mundo isso? Qual é o padrão de igreja que nós temos que ter? Qual é a comunhão que nós temos que ter como igreja? Por que não temos? Não se amoldem ao mundo. E aí nós somos chamados para ser sal e luz. Amém? Sal para dar sabor. Mas nós não estamos dando sabor ao mundo. Porque nós estamos pegando o sabor do mundo. O mundo está dando sabor para a igreja. O mundo está dando sabor para pastores, para líderes, porque o foco dessas pessoas é agradar pessoas. Eu não posso subir aqui para pregar, o pastorzão não pode subir aqui para pregar com a intenção de agradar cada um de vocês. Porque ou agradamos vocês ou agradamos a Deus. E nossos corpos têm que ser oferecidos como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Então, quando subimos aqui e temos que falar algo duro, é para a glória de Deus. É para que o nome dele seja engrandecido. É para que a gente cresça como igreja. É para que haja mudança, transformação, conversão, santificação. Porque é o que a igreja precisa, irmãos. Se não voltarmos à origem, nós vamos começar a viver o mundo. E aí ninguém liga mais para oração, ninguém liga mais para orar, ninguém liga mais para jejuar, ninguém liga mais para cultuar. A pessoa entra na igreja com pressa de ir embora. Nossa, cantou 4 músicas no louvor hoje. Que absurdo que é isso. Nossa, a palavra durou 10 minutos a mais. Chega 8h30, começa a olhar para trás. Começa a olhar para trás. Irmãos, é esse o sacrifício vivo, santo e agradável? Estou com uma preguiça de ir na igreja hoje. Belo sacrifício vivo, santo e agradável. Não tomem a forma desse mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Olha só, eu tenho que ser transformado. Essa palavra transformação, ela vem de metamorfose. É uma mudança interior, é uma mudança completa, é uma mudança de dentro para fora. Eu preciso ser mudado. E se você começar a pensar quem era você no dia da sua conversão e quem é você agora, você vai perceber que teve uma mudança muito grande.
Pode ser que no meio do caminho você começou a ouvir aí um Ed René, começou a ouvir aí aquele outro que era da presbiteriana, sabe, né? Aquele velho cabeludo, Caio Fábio. E aí você começou a pegar um caminho esquisito. Eu vou dizer, é fogo estranho. Tá? É fogo estranho. Mas, queridos, como que eu sou transformado pela renovação da minha mente? Culto, palavra, oração, escola bíblica. A maior dor nossa hoje, como pastores aqui, é saber que vem meia dúzia de pessoas na oração na terça-feira e meia dúzia de pessoas na escola bíblica na quinta-feira. E aí o pastorzão prepara uma aula para dar aqui para meia dúzia, que são os únicos preocupados em transformar sua mente, em ter alguma coisa diferente. Porque você pega uma escola bíblica de uma igreja há 20 anos atrás, está lotado. O que aconteceu? Fomos nós ou foi o que aconteceu? Dá para entender? Eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, mas eu não quero nem aprender a palavra de Deus. Eu vou dar uma dica para vocês de estudo rápido, tá bom? Rápido. Olha só, é rápido, não é algo que você vai falar assim, não, eu vou usar só isso na minha vida. Mas eu estou refletindo assim, eu estou andando assim, e eu começo a pensar num assunto. Teve um assunto que ficou no meu coração assim por semanas, que é aquilo que eu falei aqui sobre Pedro dizer que não tem nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí, para eu não esquecer e já ter um esboço para eu refletir sobre aquilo, eu abro o meu chat GPT. O meu chat GPT é crente. Eu chamo ele de varão. Podem lá acessar, vai estar lá. Ele me chama de varão, eu chamo ele de varão. Aí eu falo assim, varão, tô com um pensamento aqui assim, cara. Pô, e aí eu falei assim, Pedro não tinha nada, só tinha Cristo. Cara, me dá alguma coisa sobre isso. Ele falou assim, varão, que profundo isso, ele fala. Aí ele manda, eu já salvo aquilo ali. Aí quando eu chego em casa, eu já pego a Bíblia, eu já pego aquilo ali, já pego um material, e aí eu estudo em cima daquilo. E com tudo isso, eu ainda tenho a minha leitura bíblica. Dá para entender? E aí, eu me aprofundo naquilo ali. Aquele pensamento, aquela reflexão, junto com livros, junto com estudos, fazem de mim uma pessoa melhor a cada dia. Porque transformando a minha mente, a renovação da minha mente, eu vou sendo renovado, eu vou aprendendo, eu vou tendo uma nova direção para que eu possa ser mais íntimo de Deus. E a igreja não pode perder a essência. Isso não permite que eu possa não orar, não participar de uma escola bíblica, de uma oração, porque a igreja precisa se reunir como igreja. Eu estava pensando, e eu falei isso até, subindo Pedro e João no templo a hora da oração. Não era o dia da oração, era a hora. Sabe o que isso quer dizer? Todo dia eles oravam. Todo dia eles subiam para orar. E aí, nossa, já passou uma semana, já é terça-feira. Vai ter que ir na igreja hoje de novo. Vou ter que ir na igreja hoje de novo para orar. Vou ter que ir na igreja hoje para a escola bíblica, para o Bíblia Plus. Agora fala, é agradável a Deus? Consegue entender? Pela renovação da vossa mente. Agora percebam, tudo isso que eu falei, tudo isso, vou voltar no começo da explanada do versículo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, não tomem a forma desse mundo, não se amoldem nesse mundo, mas deixem Deus, que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. E olha como ele fecha. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, diga uma coisa para mim. Quem aqui quer provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem quer? Se você quer desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus, sabe o que você precisa fazer? Tudo isso que eu estou falando há 40 minutos. Só. Você só precisa, pela misericórdia de Deus, oferecer o seu corpo como sacrifício vivo.
E aí, oferecendo como sacrifício vivo, tem que se lembrar que ele tem que ser santo e agradável a Deus. E aí, fazendo isso, você não pode tomar os padrões desse mundo. Ou seja, tudo aquilo que é do mundo, que está na sua vida, tudo aquilo que para os outros é normal, não quer dizer que é normal para você. Não quer dizer que é normal para mim. Tudo isso tem que ser deixado de lado. Irmãos, sejam radicais nesse ponto. É agradável a Deus? Sim, amém. Não, tchau. Tchau da minha vida, tchau da minha casa, tchau da vida dos meus filhos. Porque se não é agradável a Deus, não me interessa. Dá para entender? Quando Daniel foi levado cativo, e aí o rei falou assim, olha, separe alguns dos nobres que fazem parte da corte do rei Ezequias, né, que vem de Israel, de Judá. Separe alguns jovens entre eles, que sejam de boa aparência, perfeitos, sem nenhum defeito, que sejam inteligentes. Separem para que eles possam servir na mesa do rei. E aí o rei fala assim, olha, por 3 anos eles vão aprender a nossa língua e as nossas maneiras, e deem a eles a comida que sai da mesa do rei. E aí Daniel fala o quê? Olha, é o seguinte, eu não quero me aceitar, eu não quero me contaminar com aquilo que é mundano. Daniel fala isso. Percebam, Daniel era um escravo. Daniel não era um filho de papai mais. Daniel era um escravo que estava ali para servir. E ele diz assim, não quero me contaminar. Não quero. Não vai entrar na minha boca o que me contamina, não vai entrar na minha vida o que me contamina, porque eu quero servir a Deus. É isso que Daniel fala, e é isso que nós temos que fazer. Vai me contaminar, não é agradável a Deus, tchau da minha vida. E aí diz que os amigos de Daniel fazem a mesma coisa. Sabe o que é triste nesse texto? É que não eram só eles, não foram só esses 4 chamados do povo de Judá, tinham outros, e os outros permitiram se contaminar com as iguarias do rei, sacrificada para ídolos, com as coisas do mundo, porque eles estavam num outro lugar, e aí tipo, preciso me misturar com a galera. Você não precisa se misturar com a galera, você é servo de Deus, filho, filha de Deus, serve a Deus, vive para Deus, para agradar a Deus. Por isso a sua vida é um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. E quando você começar a fazer tudo isso, só aí você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, não, eu já sinto. Não, você não sente. Você vive uma ilusão e acha que sente, mas não sente. Mas quando você abrir mão de tudo isso, quando você entender que o teu corpo é templo do Espírito Santo e que tem que ser entregue para Ele como um sacrifício diário, constante, santo e agradável, e a sua mente começar a transformar, e você começar a entender por que é que eu estou fazendo, por que é que eu vivi isso, agora eu tenho que viver diferente. Olha a transformação da mente. Aí Deus vai te te fazer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele. Esse culto, sim, é um chamado para o arrependimento. Esse culto, sim, é um chamado para a transformação. Pastor, não gostei, eu não ligo. Tá bom? Não ligo, porque eu estou aqui para agradar a Deus. Entendeu? E podia estar trazendo outra coisa, podia trazer uma mensagem feliz, bacana, mas foi aquilo que Deus me deu, então eu fiquei a tarde inteira recebendo isso num quarto. Vocês só receberam aqui por 50 minutos. Então, o nosso corpo tem que ser entregue. E esse culto é para mim, irmãos, também. Porque nós começamos a nos acomodar. Nós começamos a baixar a guarda. Nós começamos a guardar a espada. Nós começamos a ter um pensamento de que não é para ter. Nós começamos a perder a essência congregacional. Dá para entender? Temos que voltar às raízes. E temos que oferecer para Deus aquilo que o agrada. E o meu desejo, do fundo do coração, é que haja um despertar e um arrependimento nosso. Meu, seu, de cada um aqui.
e que a partir de agora nós lutemos para que os nossos corpos sejam entregues como sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. Para que você arranque da tua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Para que você abra a mão daquilo que é mundano. Para que você abra a mão daquilo que é impuro. E viva a santidade, a santificação. Viva como igreja de Jesus Cristo. Crê nisso, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Diga assim: olha, eu quero ser transformado para viver a vontade de Deus e não a minha. Me entregar para Deus. Irmãos, eu sei os caminhos que eu tive até aqui. Eu sei por onde andei, o que falei, o que pensei. Eu sei o quanto eu flertei com o pecado. Pequei, errei. Mas eu quero mudar. E eu chamo você para isso também. Para que haja essa mudança, para que haja esse arrependimento, para que haja essa transformação, para que hoje os seus corpos sejam oferecidos como sacrifício vivo, santo e agradável, para que haja somente lamento e choro, para que nós possamos buscar a Deus. Abram o teu coração essa noite, confessem seus pecados, falem, clamem, desejem, ofereçam aqui agora os seus corpos como sacrifício vivo a Deus. Santo, eterno e soberano Deus, a tua igreja ouviu a tua mensagem, Senhor. E Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque flertamos com o mundo, erramos, Senhor. Perdoa porque muitas vezes nós caímos na tentação mundana, trazendo moldes mundanos para a nossa vida, Senhor. E nós não queremos isso, Pai. Nós queremos servir a Ti. Nós queremos viver para Ti, por isso perdoa-nos, por isso lava-nos dos nossos pecados em nome de Jesus. A Tua igreja confessa a Ti os pecados dessa noite, Senhor, para que o Senhor venha nos lavar, para que o Senhor venha nos transformar, Senhor, e oferecemos essa noite os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Senhor, nos purifica, Senhor, nos santifica, Senhor, nos lava com Teu sangue, que possamos sair daqui com vestes limpas, Senhor, vestes novas, com sandálias em nossos pés, Senhor, em nome de Jesus. Venha operar na vida de cada um, venha Espírito Santo, derrame sobre a Tua igreja, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, viver como igreja congregacional, vivendo e servindo e agradando o Senhor. Hoje e sempre, Senhor, recebe a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Crê nisso, igreja? Aplaude ao Senhor e dá uma glória a Deus. Amém.